capítulo de número 24, verso de número 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não verdes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Os irmãos podem tomar seu assento. O texto que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 24, Jesus está falando com seus discípulos em cima do Monte das Oliveiras. Na medida que Jesus estava pregando, na medida que Jesus estava ensinando, era normal algumas ocasiões Jesus parar e pegar os seus discípulos um tanto distraído ou movido pela força da emoção. Uma certa feita, Jesus pregando a sua palavra na praia ou às margens do mar da cidade de Tiberíades, a Bíblia diz que Jesus estava diante de uma grande multidão. E quando Jesus está pregando, a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos e pergunta para eles onde deveria comprar pão, para que pudesse alimentar a grande massa de pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus pregada pelo Senhor. No versículo anterior, ele chama os seus discípulos exatamente na época da Páscoa, mas um versículo depois, a Bíblia diz que a pergunta de Jesus era para experimentar e provar os seus discípulos, ou seja, Jesus estava querendo observar em seus discípulos se eles estavam atentos, vigilantes, observando acerca das datas, das épocas e dos sinais que acontecia dentro de Israel. A Bíblia de Filipe se levanta, olha para o Senhor e diz: Senhor, bastaria 200 denários de pão para que pudesse alimentar essa massa de pessoas que está te ouvindo. Jesus estava querendo saber se ele estava observando acerca da data da Páscoa, porque a Páscoa estava próxima e ninguém tinha pão para vender em época de Páscoa. Os discípulos eram movidos de emoção algumas ocasiões de tal forma, andando com Jesus, mas a emoção vai brotar dentro deles um desejo de morte sobre os samaritanos, esquecendo que todo homem que se encontra com Jesus e passa a conhecer ao Senhor como seu único e salvador da sua vida, ele não deseja morte para ninguém, pelo contrário, ele ora pelos seus inimigos, ele deseja vida para o seu próximo, ele estende a mão para quem precisa de ajuda, porque naturalmente, quando nós conhecemos Jesus, passamos a andar com o Senhor, passamos a ter mudança de vida, mudança de atitude, as nossas ações parecem com o Senhor, e nós passamos a ser discípulos do Senhor nesta terra, seguindo e andando nos passos do Mestre que nos chamou. Quando lemos
lemos capítulo 24 de Mateus, os discípulos estão distraídos, porque Jesus está dentro do templo, ensinando a palavra do Senhor, porque era comum Jesus entrar de manhã dentro do templo, passar o dia ensinando, algumas vezes na praia, outras vezes na sinagoga, outras vezes em cima do monte, porque se tinha uma coisa que Jesus não perdia tempo de fazer, era quanto a ensinar a palavra de Deus, explanar acerca do reino do céu. A pregação de Jesus era uma pregação que trazia o homem ao arrependimento, e quando ele foi dar ordem aos discípulos para saírem para pregar o evangelho, ele disse: ide por toda a terra, anunciando que o reino dos céus está próximo. Olha para mim, já faz mais de 2000 anos, e lá atrás Jesus Cristo já dizia para os discípulos: não esqueçam que a pregação de vocês, o sermão de vocês, o contexto de vocês, o esboço de vocês tem que dizer, anunciar, proclamar e pregar que o céu está próximo. Jesus está dentro do templo pregando, e a pregação de Jesus, como sempre, era uma pregação impactante, ensinamentos muito grandes, ensinamentos profundos, mas os discípulos não estão olhando para Jesus, porque algo dentro do templo está tirando a atenção dos discípulos. Jesus está ensinando, mas os discípulos estão olhando para as pedras do templo, para a beleza do templo, para o grande conforto que o templo dava para eles. A Bíblia diz que, tendo Jesus saído de dentro do templo, passando pelas portas, os discípulos correm atrás do Senhor. Quem sabe dá um toque no seu ombro, ou pega na sua mão, chama a atenção dele de alguma forma e diz para Jesus: Jesus, olha o tamanho deste templo, olha a beleza desse templo, olha o tamanho das pedras desse templo, Senhor, olha a estrutura deste edifício. Para os irmãos terem uma ideia, a beleza do templo estava atraindo os discípulos mais do que Jesus naquela ocasião. É aí que Jesus vai olhar para os discípulos e diz para eles: em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando de pedras de 1 tonelada. Jesus estava falando de pedras que Herodes trouxe de Roma para a construção do templo, pedras tão belas que um homem poderia olhar para ela e ver o seu reflexo nela. Jesus está falando de um templo que a cúpula do templo era formada de ouro puro, mas Jesus está dizendo para os discípulos que estão ouvindo a sua pregação: mais precioso do que a pedra do templo que veio de Roma é a minha presença sobre a vida de vocês. Mais precioso do que a cúpula de ouro que está sobre o templo de Jerusalém é a minha presença no meio de vocês. Mais precioso do que o conforto, a estrutura, o tamanho do edifício é a minha presença que está sobre você. Então Jesus vai olhar para os discípulos e vai mencionar para eles que os valores que vêm do céu são eternos e que não passam, mas que tudo que vem nesta terra está determinado a um espaço de tempo. Então ele olha para os discípulos e diz: em verdade te digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava querendo dizer para os discípulos: não olhe para o templo, não olhe para a estrutura do templo, não olhe para o conforto do templo, não olhe para a beleza do templo, olhe para a minha presença que não é passageira, olhe para a minha presença que nunca terminará, olhe para a minha presença que será eternamente junto com vocês. Jesus está querendo olhar para os discípulos e dizer para eles: não olhe para o mundo, não olhe para coisas dessa terra, não se firme nas coisas que estão nesta terra, porque tudo desta terra é passageiro, tudo desta terra tem um limite de tempo. E a Bíblia diz que em Eclesiastes capítulo de número 3, um dos homens mais sábios da Bíblia, saber Salomão, escreveu dizendo: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Salomão está dizendo: debaixo do sol tudo tem um limite de tempo, debaixo do sol tudo
tudo tem um tempo determinado. Debaixo do sol tudo tem um começo, meio e fim. Acima do sol é diferente. Acima do sol tudo é eterno. Acima do sol tudo é maravilhoso. Acima do sol tudo é alegria. Acima do sol não tem enfermidade. Acima do sol não tem perseguição. Acima do sol não tem sofrimento. Aqui embaixo tem morte, lá no céu tem vida. O que Jesus está querendo mostrar para os discípulos é que, estando perto dele, nós iremos desfrutar da eternidade, e focados nesta terra, nós iremos viver uma vida passageira. Escute o que eu vou te dizer aqui nesta tarde: o mundo não é para nós herdarmos, tudo isso aqui vai passar, o céu nos espera. Jesus Cristo prometeu e brevemente virá buscar a sua igreja. Escute o que eu vou te dizer aqui nesta terra: nós estamos tão perto de ir para casa que você não imagina. Nós estamos tão perto de ir para a eternidade que você não imagina. Quem sabe hoje a trombeta pode soar e nós iremos para a eternidade morar com Cristo. Quem sabe hoje seja o último culto que nós estamos cultuando perante ao Senhor. Quem sabe hoje será a última oportunidade que o Senhor te dá de mudar de vida, mudar de atitude, mudar de ação, porque os sinais estão acontecendo. Brevemente Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, porque a terra não é mais lugar da igreja. Dia após dia a terra está se acumulando de iniquidade, e a igreja é santa, a igreja é lavada, a igreja é remida pelo sangue do Cordeiro. O nosso lugar não é a terra, o nosso lugar é a cidade celestial, a nova Jerusalém prometida pelo Senhor. Jesus está dizendo que tudo isso aqui passará. O carro novo passará, o emprego bom também vai passar. Tudo que nós construirmos aqui nesta terra vai se findar, vai passar. É por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse para ele: ei, filhinhos, não acumuleis tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem consome, aonde o ladrão vem, rouba e leva tudo. Guardai-vos tesouro no céu, porque acima do céu a ferrugem não consome, acima do céu o ladrão não rouba, acima do céu está guardado nos depósitos celestiais. Os discípulos estão no templo ouvindo Jesus pregar, mas a sua visão, o seu coração está nas coisas da terra. Jesus estava falando da destruição do templo, que depois no ano 70 do período do cristianismo, o templo seria destruído, os habitantes de Jerusalém seria saqueada. Jesus estava profetizando, revelando para os seus discípulos que o templo iria se passar. Então Jesus está saindo de dentro do templo e decide subir ao Monte das Oliveiras, e de repente Jesus está saindo do templo, subindo para o Monte das Oliveiras, e a dúvida vem sobre a mente dos discípulos. Um começa a olhar para o outro e dizer: quando que será que irá acontecer isso? Quando que o templo será destruído? Quando será o fim do mundo? De repente um decide perguntar para Jesus. Quem sabe João, que era o discípulo da intimidade, o discípulo que estava colado de Jesus. Quem sabe Pedro, que era o discípulo mais ousado, que falava pela força da emoção. Quem sabe foi Filipe, o discípulo que mais dava informação. Eu só sei que alguém chegou perto de Jesus e disse para o Senhor: Senhor, nos diz quando será estas coisas, e que sinal haverá no céu da tua vinda? Quando será o fim do mundo? É aí que Jesus olha para os discípulos com uma visão panorâmica do templo de Jerusalém, e vai acender um sinal vermelho, como se fosse em uma sinaleira de trânsito. Vai dar um alerta para os discípulos, vai dar uma instrução para os discípulos, dizendo sobre os sinais que viriam. E a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e disse: acautelai-vos, ficai vigilantes, ficai cuidadosos, para que ninguém vos engane, porque não será um, não será dois, mas muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Homens que se passarão de Deus, homens que serão tão
movido pela emoção, que dirão ser o próprio Cristo. Jesus estava dizendo para os discípulos: ei, vai vir homens que terão a ousadia e terão até o orgulho, a soberba de bater no seu peito e dizer: eu sou Cristo. O primeiro sinal que Jesus está dizendo para os discípulos é que estes homens viriam sobre a terra dizendo ser Jesus. É o sinal de que Jesus está voltando, é o sinal que brevemente a trombeta vai soar, é o sinal que daqui a pouco nós iremos para a cidade celestial se encontrar com o nosso Salvador Jesus Cristo. Para o mundo isso é engano, para a igreja é sinal que nós estamos indo para casa, viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus olha para os discípulos e também fala de guerra, de rumores de guerra, sendo esse o segundo sinal. Se os irmãos forem olhar a história da nossa atualidade, tivemos recentemente rumores de guerra, rumores de que uma terceira guerra iria acontecer, rumores de que um país iria entrar em conflito com o outro. Era o sinal vermelho de Deus acendendo, dizendo: minha igreja, olhai para os sinais que eu estou voltando, olhai para os sinais que eu estou indo buscar a minha igreja. Para aqueles que não entendem, que não lê a Bíblia, ficaram atormentados, ficaram apavorados, quem sabe entraram em ansiedade e depressão. Mas para nós que servimos ao Senhor, Ele olha para nós e diz: olhai e não vos assusteis, pelo contrário, louve ao meu nome, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja. Escute, o contexto da nossa atualidade que nós estamos vivendo não é para nos deixar em pânico, não é para nos deixar assustado, não é para nos deixar apavorado. Pelo contrário, é para nós louvarmos e dizer: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Escute isso, a enfermidade que quem sabe você leva tem anos tomando um medicamento, daqui a pouquinho nós iremos para casa e lá não vai precisar mais tomar, lá não vai ter mais enfermidade, lá não vai ter mais sofrimento. Quem sabe aqui na terra você vive pagando aluguel e chega ao final do mês você diz: tem que pagar de novo, é muito caro. Não se preocupa, Jesus Cristo preparou um lugar para você que você não precisa pagar, Ele já pagou na cruz do Calvário por você. Jesus vai dizer também que haveria fomes, pestes, terremotos. E o contexto que nós estamos vivendo, nós não precisamos nem ir para fora do país para ver que existe fome, terremotos, fome, pestes, violência, pessoas fazendo coisas terríveis e muita gente assustada. Agora escute, quando eu olho para tudo aquilo eu digo: Senhor, daqui a pouquinho eu estarei contigo no céu, daqui a pouquinho nós estaremos louvando é o teu nome aí em cima. E Jesus disse: é necessário que tudo isso aconteça. O que é necessário não é opção, o que é necessário é obrigação que tudo isso aconteça. Ele diz pestes, terremotos em vários lugares, mas Jesus também disse que os escândalos, a iniquidade, o pecado aumentaria de tal forma que o amor de muitos esfriaria. Para os irmãos terem uma ideia, a nossa atualidade, o contexto que nós estamos vivendo está tão terrível, tanto fora como até no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, daqueles que se dizem gospel, que os escândalos, a iniquidade está aumentando dia após dia. A Bíblia diz que por conta disso, o amor de muitos esfriaria. O ponto destas pessoas esfriarem na fé, nós estamos vivendo uma frieza espiritual muito grande na terra. Nós estamos vivendo pessoas dizendo: eu não vou para a igreja para ser igual fulano, eu não vou para a igreja para ser igual Beltrano. Agora escute, Jesus não nos chamou para olhar para fulano, Jesus não nos chamou para olhar para Beltrano, Ele nos chamou para olhar para o autor, para o consumador da nossa fé, aquele que abriu os braços na cruz do Calvário e decidiu me comprar e te comprar para ir morar no céu. As coisas estão ficando tão terríveis que Jesus olha e continua acendendo os sinais para os discípulos, dizendo para eles: e será necessário que este evangelho do reino seja pregado a todas as gentes para testemunho. Esses dias eu ouvi alguém dizer para mim: irmão André,
Jesus Cristo não pode voltar agora porque o evangelho não chegou a todas as gentes, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você agora. Nós estamos pregando aqui, tem uma câmera aqui que está sendo transmitido. Pessoas da China, do Japão, da Inglaterra, da Itália, de todos os lugares do mundo estão ouvindo o evangelho ser pregado, estão ouvindo o evangelho ser anunciado. A tecnologia está tão alta que nós podemos pregar aqui, está em vários países ao mesmo tempo. Para os irmãos terem uma ideia, recentemente as camisas estavam pregando, os bonés estavam pregando, e eu via nas ruas frases estampadas em camisas dizendo: Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida. Recentemente surgiu uma moda de uma cruzinha em símbolo de fé, com a palavra fé, e isso alcançou tanta gente que os ímpios estavam comprando boné com a palavra fé, os ímpios estavam comprando camisa com a palavra de Jesus, com versículos de Jesus. É as pedras clamando, dizendo que Jesus está voltando, é as camisas clamando, dizendo que Jesus está voltando, é a internet clamando que Jesus está voltando. Aí vem uma pandemia sobre a nação, e nós temos que fazer live sendo transmitido, a tal ponto que o Facebook está enchendo de culto, louvores, pregações. É o evangelho chegando mais longe, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Escute, foi comprovado por pesquisas que existe mais números de telefone do que pessoas na terra. De tanta gente que tem telefone na mão acessando sites. Agora imagine comigo tantas pessoas assistindo o culto, vendo pregações, ouvindo louvores, sendo evangelizado através das redes sociais. Por quê? Porque é necessário que este evangelho seja pregado a todo mundo. Então virá o fim. Se você parar para olhar para esse contexto que nós estamos vivendo hora extra aqui na terra. Escute, a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento Jesus Cristo vem nos buscar. Em um abrir e piscar de olho, nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. Para um isso gera alegria, para outros isso gera preocupação, para uns isso gera cânticos de louvores perante o Senhor, para outros gera desespero. Agora escute, eu vim aqui nesta tarde como um sinal vermelho de Deus para te dizer: pare um pouco, reflita um pouco. Por quê? Porque nós precisamos olhar para dentro de nós, para a nossa vida, como nós estamos, para irmos com Ele junto para a cidade celestial. Mas André, o contexto que nós estamos vivendo traz alvoroço, traz medo, traz desconforto. Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Escute isso, no versículo de número 16, Jesus diz: então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quando a Bíblia fala de monte, ela fala de intimidade. Era no monte que Jesus fazia a sua oração, era no monte que Deus falava com Moisés. O monte simboliza momento de intimidade. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus Cristo está dizendo: é momento de fugir para a intimidade, é momento de fugir para buscar ao Senhor, é momento de ir para debaixo das asas do Altíssimo, se consertar com Ele, reatar aliança com Ele, buscar a Ele para sermos revestidos do seu poder. E Jesus disse: aquele que estiver no telhado, não desça. Telhado fala de cobertura. Ele está falando de posicionamento perante o contexto espiritual que nós vivemos. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você tem que viver momentos de intimidade com Deus. Por quê? Porque nós não seremos arrebatados de qualquer maneira. O capítulo 24 e o capítulo 25 são capítulos escatológicos que tratam acerca dos últimos acontecimentos da igreja na terra. No capítulo de número 25, Jesus vai dizer que o céu, o arrebatamento, a volta do Senhor é semelhante a 10 virgens. 5 eram sábias e 5 eram loucas. 5 tinham lamparina e tinha azeite. 5 tinham lamparina e não tinha azeite. E não dá para ter azeite se não tem intimidade. Não dá para ter azeite se não estiver debaixo de uma cobertura espiritual. E a Bíblia diz que quando Jesus vai assemelhar o céu com as 10 virgens, a Bíblia diz que tardando-se o noivo, as virgens loucas, tendo pouco azeite na sua lamparina,
corre até aquelas que tinham na sua lamparina quando o esposo está voltando e diz para elas: me dá um pouco do teu azeite, me presta um pouco do teu azeite. O que elas não sabiam é que azeite não se empresta, azeite se recebe. Azeite não se empresta, azeite se busca. Escute isso. Está na hora de deixar de pedir emprestado. Ora por mim, busca por mim, consagra por mim, faz por mim, prega por mim. Não, está na hora de nós dizer: eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me consertar, eu vou me humilhar, eu vou me aproximar, porque a salvação ela é individual. Escute, nós somos milhões e bilhões de pessoas na terra e ninguém tem a digital igual a de ninguém, porque a salvação ela é individual. Está na hora de modo individual você buscar a Deus, mudar diante de Deus, buscar a face de Deus, para que quando a trombeta soar e o noivo vier buscar a sua igreja, você esteja azeite dentro da sua lamparina e levante ela no seu rosto, mostrando a sua face para Ele, e Ele dirá: pode vir que eu te conheço. Escute, eu sei que essa mensagem mexe com a nossa mente, mexe com o nosso coração, porque é tempo de dizer que o céu está próximo. Eu não vim aqui te assustar, eu vim aqui te alegrar. Está chegando o dia que no domingo à tarde essa igreja vai estar vazia, e não é por causa da pandemia não, é porque Jesus virá buscar a sua igreja e nós não estaremos mais aqui. Vai chegar o dia que alguém vai abrir o site da igreja, o Facebook, e vai dizer: cadê aquele culto que tinha às 4 da tarde e às 7 da noite? Não haverá mais. Porque nós não estaremos mais cultuando aqui, nós estaremos cultuando lá. Escute, vai chegar o dia em que todo esse sofrimento vai acabar. Está muito perto, está muito próximo. Então escute, você aqui que está me ouvindo nesta noite, não deixe para perdoar amanhã, não deixe para pedir perdão amanhã. Não diga: eu vou aceitar Jesus amanhã, eu vou me reconciliar amanhã, eu vou fazer amanhã. Não, Jesus está dizendo: é hoje, porque não há mais tempo a perder. É hoje, porque não há mais tempo a jogar fora. O sinal vermelho está aceso, dizendo para você: pare, reflita e pense, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E lá na frente, no versículo 46, Jesus disse: bem-aventurado é o servo bom e fiel, que quando o seu Senhor voltar, o achar servindo assim, assim como com intimidade, assim como vigilante, assim como debaixo desta cobertura, assim como na brecha esperando o noivo e não dormindo sem azeite. Eu queria saber, talvez nas redes sociais e aqui dentro, se tem alguém que não é amanhã, hoje, quer aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida. Escute isso. Talvez agora você vai dizer assim: pastor, deixa para amanhã. Amanhã pode não ter tempo. Pastor, amanhã eu me arrumo. Escute, a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Pode acontecer a qualquer momento. Há mais de 2000 anos atrás, Ele abriu os braços na cruz do Calvário, por amor a você, e disse: está consumado. O preço que você não podia pagar, Ele pagou por você na cruz do Calvário, porque Ele te amou.